Aqui nós chegamos ao encerramento de um bloco de prescrições e eu gostaria que você pudesse estar atento a isso, porque é muito importante que a gente continue mantendo a linha dentro do livro de Levítico. Uma das dificuldades de ler o livro de Levítico é exatamente perceber como essa linha está sendo construída. E aqui, nesse ponto onde exatamente nós paramos, há um encerramento de um grande bloco. Por quê? Porque em Levítico 1, no verso de número 2, a palavra que vem a Moisés é direcionada aos filhos de Israel. Então, tudo que está sendo dito desde o capítulo 1 até este ponto são prescrições que estão sendo direcionadas para todo o povo de Israel. Mas a partir do capítulo 6, no verso de número 8 e 9, você vai perceber que a ordem que Deus dá agora muda de direcionamento. Surgirão apontamentos concernentes de modo específico ao sacerdote. Você pode ver no próprio versículo de número 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos. Ou seja, a partir do versículo de número 8 e 9, Moisés agora se voltará para o sacerdócio, para o sumo sacerdote e os seus filhos. Então, até onde nós lemos, chegamos ao final de um grande bloco. Vale a pena reforçar os pontos, costurar as partes que nós já vimos até aqui. No capítulo de número 1, nós falamos sobre o holocausto, onde esse sacrifício era oferecido diante de Deus, para que o homem fosse aceito na presença do Senhor. E aí, nesse lugar de relacionamento, nós já vimos que a nossa vida é completamente afetada. Então, a vida do povo de Israel era completamente afetada por essa realidade de ter a presença de Deus no meio do povo. Então, o cotidiano do povo fazia parte de uma realidade santificada, e por isso eles podiam trazer partes dos cereais, partes das suas colheitas, partes de ofertas que eram preparadas e trazidas aos sacerdotes, onde nós chamamos de ofertas de manjares, ofertas de cereais. No capítulo de número 3, nós falamos sobre as ofertas pacíficas que terminavam em refeições, onde o objetivo dessas ofertas era, de fato, ressaltar não só a comunhão com Deus, mas também a comunhão uns com os outros. Depois de tudo isso estabelecido, caso algum homem pecasse, nós vimos no capítulo de número 4, mesmo se fosse um pecado por desconhecimento ou sem intenção, ali nós encontramos o Senhor com o seu coração cheio de graça para perdoar o pecador, provendo um sistema sacrificial para que as pessoas que cometessem algum pecado pudessem trazer um sacrifício e então serem purificados. Esse mesmo assunto permeia o capítulo de número 5, onde nós falamos na semana passada sobre a oferta de purificação dos pecados. Então falamos de holocaustos, ofertas de manjares, ofertas pacíficas, ofertas de purificação. E agora nós entramos nesse ponto onde nós encontramos o último item dessa lista de prescrições. Nós vamos falar hoje sobre a oferta de restituição. Então surge logo no capítulo 5, no verso de número 14. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer a ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Então o Senhor continua falando a Moisés. O assunto ainda é sobre pecar, porque o que nós vimos no texto, no versículo número 15, é que se alguém cometer ofensa e pecar, mesmo que por ignorância, nós vimos esse conceito, a NVI traz sem intenção, a versão NTLH fala do pecar sem querer, o assunto ainda é a culpa. Só que um novo elemento vai fazer com que essa porção seja completamente diferente de tudo que vimos até então. Nós vamos falar de restituição. Então o primeiro passo é tentar entender o que significava, nesse contexto de Levítico, cometer um erro sem a intenção nas coisas sagradas do Senhor. Isso já é uma expressão nova dentro do livro de Levítico. O que seria alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas? Então a gente precisa tentar entender isso.
em Levítico 27, 2 e 9, e outros versículos desse capítulo, nós vemos que tudo que era dedicado ao Senhor passava a ser considerado santo. Levítico 27, 2 diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito às pessoas, estas serão do Senhor. Olha o versículo de número 9. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Ou seja, as coisas que eram consagradas ao Senhor, que eram dedicadas ao Senhor, passavam a ser consideradas como coisas santas, como coisas sagradas. Então, o que nós vimos no capítulo 5, no versículo de número 14 e 15, são ofensas, ou quando alguém pecasse contra estas coisas, coisas que eram dedicadas ao Senhor, coisas que foram consagradas ao Senhor. E veja como que os princípios que nós estamos comentando desde o início desse estudo, onde que as coisas puras, elas podem ser consagradas ao Senhor e então elas passam a ser santas. O processo de santificação, onde algo que é puro é dedicado ao Senhor e então agora essa coisa, esse objeto, essa pessoa, ela é alguém santificada, é alguém que pertence a Deus. Então os pecados aqui nesses versículos estão falando de pecados contra as coisas sagradas do Senhor. Por exemplo, se nós olharmos Levítico capítulo 2, versículo de número 3, o texto nos diz sobre a oferta de manjares. É um texto que nós já lemos, já estudamos. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. O que esse texto está dizendo? Lembra das ofertas de manjares? As pessoas traziam as suas ofertas de manjares, cereais, podia ser um bolo assado, uma porção preparada em uma panela, mas trazia como uma oferta até o sacerdote. O sacerdote tirava um punhado, ele queimava esse punhado, ele pegava uma parte, ele queimava uma parte, e o restante ficava para o sacerdote. Essa porção é uma porção santíssima, é uma porção sagrada. Então, se alguém comesse dessa porção, ele estaria enquadrado dentro do capítulo 5, no verso de número 15. Porque ele estaria tocando em algo que não lhe pertence, algo que foi dedicado ao Senhor e que pertencia somente ao sacerdote ou ao sumo sacerdote. Quando isso acontecia, o que nós percebemos é que seria necessária uma restituição para que então essa pessoa fosse perdoada. Então não era somente trazer uma oferta pelo pecado, era necessário trazer uma restituição. O capítulo 5, a partir do versículo de número 14, 15, prevê, juntamente com a oferta pela culpa, uma porção de restituição. E aí aqui nós percebemos o ponto que distingue o capítulo 5, as ofertas de restituição, das ofertas de purificação. Porque nas ofertas de purificação, em nenhum momento foi mencionado uma porção de restituição. Agora, o único animal que é aceito na oferta de restituição é o carneiro. Perceba como que isso vai fazendo com que o ritual fosse completamente diferente do que havia sido prescrito até então. No holocausto, por exemplo, podia ser oferecido um carneiro, mas não somente um carneiro. Podia ser gado, podia ser novilho, podia ser uma cabra. Então percebemos que outros animais, além do carneiro, podiam ser oferecidos nas ofertas, os pombos, as aves. Outros animais podiam ser oferecidos no holocausto, mas na oferta de restituição, não. Somente um carneiro poderia ser apresentado como uma oferta de restituição. E aí nós já começamos a perceber a diferença desse sacrifício. No versículo de número 16, volte lá para o capítulo de número 5, o texto diz: assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e lhe será perdoado.
Então a restituição era prevista da seguinte maneira: primeiro, aquilo que havia sido tirado, aquilo que a pessoa tocou de maneira indevida, isso deveria ser restituído de maneira integral. Além dessa restituição da parte integral do que havia sido tirado, ele ainda deveria acrescentar 1/5 dessa porção, ou seja, 20% da porção que ele havia retirado. Esse é o conceito que surge aqui. A restituição, ela não é só uma oferta pela culpa, mas ela também é uma oferta de reparação da ofensa. Veja que o carneiro, ele é oferecido como oferta pela culpa. É o carneiro que é oferecido e, através desse sacrifício, é feita a expiação do pecado. Era oferecido pela culpa. A devolução da parte tirada apontava para o arrependimento, porque a pessoa entendia que tinha feito algo indevido, que ela tinha pecado. Agora, o que são os 20%? Os 20% funcionam como se fosse uma reparação da ofensa cometida. Então, cada parte desse sacrifício tinha um objetivo, tinha um direcionamento. O carneiro, pela expiação, a devolução da parte integral, a restituição dessa parte integral, como uma forma de arrependimento. E esse acréscimo, esses 20%, como uma reparação pela ofensa que havia sido cometida. Você precisa entender por que isso. Por que uma ofensa? Havia um pacto. Existia uma aliança. Nós estamos falando de um povo que caminha debaixo de uma aliança. Um pecado, a violação dessa aliança, a violação desse pacto, seria uma quebra de confiança. Então, quando alguém violasse o pacto, violasse a aliança, ele estava quebrando a confiança. E aí, dentro desse lugar, nós vemos que o Senhor tem o seu coração atento a isso. Então ele prevê, de alguma forma, que essa pessoa pudesse reparar a ofensa cometida. Nós encontramos aqui o Senhor ainda cheio de graça, com o seu coração desejoso de perdoar a ofensa. Mas só que, quando olhamos para essa palavra, isso vai aparecer em Levítico em outros pontos, em outros momentos, onde que o povo se coloca dentro de uma aliança e ele quebra essa confiança. Esse gesto precisa ser reparado. Se você for em Levítico 26, no verso de número 40, o texto diz: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. A palavra aqui de infidelidade é a mesma palavra que aparece lá no capítulo de número 5. É a mesma palavra hebraica, é ma'al, que significa transgressão. O reconhecimento disso, levando o homem à confissão, produzia o ambiente de reparação. O mandamento em si, quando olhamos para a lei de Moisés, é dado ao povo não para a morte. E aqui a gente precisa sondar isso para que a gente entenda o contexto de Levítico. A palavra, a lei, as escrituras, Moisés não escreveu para que o povo caminhasse debaixo de morte. Paulo vai reconhecer isso. A lei, o mandamento, era para a vida. A lei era boa. Paulo reconhece isso. Ele declara isso. Mas então por que havia morte? Por que havia fracassos? Por que o povo não conseguia avançar? Abre em Romanos 7, versículo de número 10. E você verá que o mandamento em si era para a vida, que a lei em si era boa. Mas o que provocava essa distorção? Romanos 7, 10. E o mandamento que me fora para a vida, ele está escrevendo sobre a Torá, sobre a lei. Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, mas ele era para a vida. Então o que aconteceu? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Veja que o problema não estava na lei, o problema estava no pecado. Continua seguindo a linha de Paulo. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo e justo
e bom. Ele faz uma pergunta: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo diz: a lei é boa, o mandamento é bom, é justo, é santo, mas o pecado que está em nós, Paulo reconhece uma natureza caída. Ao reconhecer essa natureza, ele diz: o pecado lida com a lei, lida com o mandamento, e ele faz com que eu tropece. Não é o mandamento que me faz tropeçar, é o meu pecado que me leva a esse lugar. Paulo diz: a lei é boa, mas a minha natureza caída que exalta o pecado. Então, quando olhamos para isso, Paulo percebe que o problema não era a lei. Então, o problema não está em Levítico, o problema não está em Êxodo ou em Deuteronômio, mas o pecado que reside na natureza humana. A questão crucial era que o homem, por si só, ele não só conseguia cumprir a lei, mas ele também não podia prover o sacrifício que solucionasse definitivamente a questão do pecado. Então o homem, ele, ao olhar para o mandamento, ele poderia até dizer: a lei é boa, o meu homem interior deseja cumprir a lei, mas há algo que luta contra isso. E é essa a realidade que Paulo confronta em Romanos 7, Romanos 8, Romanos 9. Ele traz essa problemática, porque reconhece que a lei é boa, mas ela é insuficiente para resolver o problema que aconteceu lá no Éden. Existia uma questão que estava lá atrás e que precisava ser resolvida. E somente um pôde resolver esse problema. O nome dele é Jesus. Jesus, ele, ao morrer na cruz do Calvário, ele se apresenta como um sacrifício suficiente para solucionar o problema do pecado, não somente os nossos pecados, meu irmão. Nós olhamos para Jesus e encontramos aquele que é o sacrifício perfeito, e todo aquele que nele crê tem os seus pecados purificados, ele tem os seus pecados perdoados, a sua vida é transformada. Então somente Jesus pôde solucionar definitivamente o problema do pecado. Então, pela ofensa de um Adão, muitos pecaram. Mas veja agora a superabundante graça. Porque se pela ofensa de Adão muitos pecaram, e o julgamento disso, o resultado disso, foram muitas ofensas. Você pode tentar contabilizar quantas ofensas foram geradas a partir do pecado de Adão? Uma multidão de ofensas. A ofensa de um, que produziu uma multidão incontável de ofensas. Mas pela graça de um homem, Jesus Cristo, uma multidão de ofensas foram então cobertas. Uma multidão de ofensas foram perdoadas. Uma multidão de ofensas. Uma multidão incontável. Porque isso fala das minhas ofensas, das nossas ofensas. Pela graça de um homem, nós fomos justificados. Nós fomos alcançados. Mas veja que a questão é: o pecado gera uma ofensa. E se gera uma ofensa, isso exige restituição. E aí nós começamos a perceber o que o capítulo 5 está tratando. Porque nós sempre pensamos no pecado e dizemos: o meu pecado foi perdoado, os nossos pecados foram perdoados. Mas nunca pensamos o que isso produziu no coração de Deus. Os nossos pecados provocaram ofensas no coração de Deus. E toda ofensa, ela precisa ser reparada. Então comece a perceber, meu irmão, que o sacrifício de Jesus Cristo não é só o sacrifício que te faz aceito diante de Deus, ou que te purifica de todos os pecados. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário também quita completamente a nossa dívida. Meu Deus. É o sacrifício que repara todas as ofensas. Uma multidão de ofensas. O sacrifício perfeito. É isso que começamos a perceber quando detalhamos o livro de Levítico.
E sinceramente para vocês, como que tem sido revelador ao meu coração, porque essa estação dentro do livro de Levítico está exaltando a graça. Essa estação dentro do livro de Levítico está me mostrando que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi muito mais do que eu sabia até então. Ele não só me fez aceito diante dele, ele me purificou de todos os pecados, até dos pecados que eu não conheço. E não somente isso. Sabe, hoje eu descobri que os meus pecados também provocaram ofensas contra o coração do meu Deus. Mas aí, veja a graça. Como eu poderia restituir o meu Deus? Como você poderia restituí-lo? Quando nós sequer tínhamos condições de olhar para Ele, porque nós éramos seus inimigos. Ele nos amou, providenciando tudo necessário para que você pudesse estar aqui nessa noite, e as ofensas reparadas, e então nesse lugar você pode glorificar a Ele, meu irmão, porque nós temos paz com Deus. Então o capítulo 5 está falando dessa oferta de restituição, onde que o pecado produz uma ofensa, e essa ofensa exige uma reparação. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, antes de se trazer o carneiro, era necessário que, se alguém tocasse em algo sagrado, algo que pertencesse ao sacerdócio, precisaria trazer a restituição e mais 1/5, mais 20%, como reparação dessa ofensa. Só que o texto continua, no versículo de número 17 diz: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade, se pecar e fizer algo contra algum de todos os mandamentos. Note aqui a integralidade do texto, porque a lei ela não é legalista. Ela não está escolhendo o que pode ser cumprido ou não. Isso, quem fazia, eram os fariseus. Os fariseus escolhiam o que cumprir. E por isso, nos dias de Jesus, o mestre denunciou o legalismo farisaico, o legalismo dos fariseus. Mas quando nós olhamos para o que a palavra nos chama para viver, mesmo na nova aliança, você vai encontrar Tiago, no capítulo de número 2, no verso de número 10, dizendo: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Veja que esse princípio continua. Nós não podemos escolher qual parte. Ah não, Zeca, eu não mato. Eu não sou um assassino, eu não sou um adúltero. Mas como está a nossa fala? E os nossos olhos? Veja que a palavra ela nos conclama a uma vida completamente rendida, lançada. E eu sei que isso é uma caminhada, é uma jornada, é dia após dia. E aí vemos como que nós não somos tão diferentes do povo de Israel lá no Antigo Testamento. Porque o povo de Israel precisava dessas prescrições, de todos esses sacrifícios, porque eles mesmos também não conseguiam cumprir. Eles também tropeçavam. Deus olhou para aquele povo e sabia, vocês vão precisar de um sacrifício de purificação, porque vocês vão pecar. Vocês vão precisar de um sacrifício de restituição, porque vocês vão gerar ofensas contra mim. Veja, meu irmão, o amor desse Deus. Veja a graça desse Deus. Porque ele, prevendo isso, ele poderia dizer, vou exterminar vocês de agora. Mas por que Deus não fez isso? Porque ele amou o seu povo. Porque nós estamos aqui nessa noite, porque ele nos amou. Porque nós fomos alcançados por essa graça. A diferença é que lá eram necessários sacrifícios diários, todos os dias. E hoje, um sacrifício único, perfeito e suficiente já foi oferecido de uma vez por todas sobre as nossas vidas. Esse é o ponto que diferencia a antiga aliança da nova. Mas os princípios são os mesmos. Deus está nos chamando para vivermos a palavra, a cuidarmos de cada detalhe da nossa vida. E aonde ainda não conseguimos,
Meu irmão, existe graça para que você possa se aproximar com ousadia do trono de Deus. Então, quando olhamos para Levítico 5, nós percebemos que não podia ser escolhido uma parte. Eu quero essa parte ou não. No período do segundo templo, nos dias de Jesus, os fariseus viviam dessa maneira. Jesus censurou os fariseus de maneira muito direta. Jesus foi incisivo, porque o legalismo dos fariseus era extremamente seletivo. Se você olhar em Mateus, capítulo de número 23, você vai entender o que eu estou dizendo. Veja como Jesus se dirige aos fariseus, capítulo de número 23, verso de número 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Jesus está dizendo, vocês escolhem partes para cumprir, porque vocês escolhem de maneira que serão beneficiados. Vocês escolhem de maneira onde o seu benefício próprio está em prioridade. Vocês não estão olhando para a palavra. Vocês não estão procurando a justiça. Vocês não estão procurando a misericórdia. Vocês não estão procurando a fé. Até trazem o dízimo do hortelã. E que bom! Deveriam fazer essas coisas mesmo, mas não deveriam deixar as outras. O que é isso? Legalismo. E eu vou dizer, todo legalismo é seletivo. Quando nós começamos a escolher partes, isso aqui sim, aquilo ali não, nós estamos nos envolvendo em um tipo de legalismo. Jesus denunciou isso de maneira direta, severa. Levítico chama o povo para essa mesma entrega. A lei é boa, a lei é santa. Ele está chamando o povo a uma entrega completa. E aí, caso pecassem, veja o que nós lemos aqui no versículo de número 17, contra algum de todos os mandamentos. O que é isso, se não é o ensino de Jesus? Não posso dizer, eu escolherei isso e deixarei aquilo de lado, porque isso não importa, porque isso talvez não seja visto como um grande pecado. É da mesma maneira que precisamos lidar com cada detalhe de uma vida de santificação, uma vida completamente entregue. E aí Levítico aperta, porque mesmo que não soubessem, mesmo que fosse por desconhecimento, eles levariam sobre si as suas iniquidades. Quando nós lidamos com essa porção, eu sei que essa porção é uma porção que nos choca. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a pensar que quando pecamos sem saber, isso ainda é pecado. Isso continua ainda como algo que entristece o coração de Deus. Olhamos para as pessoas que estão aí fora. Existem pessoas que estão pecando e elas não sabem que é pecado. Muitas não sabem, mas não continua sendo pecado. Por que seria diferente para nós? Aqui está o ponto decisivo: pecado é pecado. E eu sei que isso, por vezes, precisaria ser mais ensinado nos púlpitos. Isso precisaria ser pregado, porque o pecado é um perigo, porque ele entra em um lugar onde o nosso relacionamento com Deus passa a ser afetado. E eu quero guardar um relacionamento com o meu Deus. Cara, se existe algo que eu oro, é que Ele não retire de mim o seu Espírito. Porque se nós perdemos o Espírito Santo de Deus, perdemos tudo, irmãos. Então nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa consciência. Mas quando eu falo isso, sabe, ao mesmo tempo que o meu coração se aperta, eu, sou lavado. Mas você vai dizer, mas por que, Zeca? Porque é exatamente aqui que se aplica, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, eu vou dizer para vocês de maneira muito verdadeira, a graça tem sido exaltada em meu coração à medida que eu tenho caminhado dentro do livro de Levítico. Porque eu percebo a cada página que eu não merecia estar aqui, que nós não merecíamos. Mas olha você aqui, o que é isso? Graça. Então olhe para o alto e glorifique, porque Ele é o Deus cheio de graça. Há uma graça que nos lava,
que nos posiciona dentro desse lugar. E aí Levítico nos mostra de maneira clara: se pecasse contra algum dos mandamentos, ele levaria a sua culpa, carregaria sobre si a sua iniquidade. Então, as pessoas, ao entenderem isso, elas caminhariam com uma preocupação. Se tivesse a suspeita, somente a suspeita de que poderiam ter cometido algum pecado, elas deveriam oferecer um sacrifício, deveriam trazer uma oferta. Embora não fosse no contexto da lei, veja como que isso se aplica na vida de Jó. Abra em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 5. Porque ali está o risco. Eu não sei se eu pequei. E se eu não souber? E se, na dúvida, a consciência de alguém pesasse? Olha o que diz Jó 1, 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez, veja isso, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Veja como que isso, embora não esteja no contexto de Levítico, no contexto da lei, porque Jó provavelmente é um livro anterior aos livros de Moisés, mas veja como que é o princípio que norteia o capítulo número 5. Jó entendia: pecado é pecado. Jó entendia que se os seus filhos talvez tivessem blasfemado, isso era pecado e era necessário um sacrifício, era necessário apresentar a Deus uma oferta. E aí volte para Levítico 5, no versículo de número 18 e de número 19, e veja que essa oferta deveria ser novamente um carneiro sem defeito, e do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. E o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa é. Veja que mesmo que seja um ponto da lei, ele carregaria essa iniquidade. É uma oferta pela culpa. Certamente se tornou culpada ao Senhor. E aí surgiu aqui, não sei se você percebeu, que tanto no versículo de número 18, quanto no versículo de número 15, ele fala de uma avaliação. Por quê? Eles trariam o carneiro e o sacerdote avaliaria o carneiro, o preço daquele carneiro em ciclos de prata, que eram ciclos que existiam dentro do próprio tabernáculo, existia no templo, e aquele sistema era um sistema de pesagem. Então o sacerdote ou o sumo sacerdote faria ali a equivalência do valor daquele carneiro em ciclos de prata. A imagem de um valor aqui é muito importante. Por quê? Porque isso aponta para a ideia de que o pecado produz uma dívida. Isso é muito importante porque quando olhamos para a cruz do Calvário, entendemos que a dívida era a nossa dívida. Então o carneiro, ao ser avaliado, isso apontava para o valor da dívida. Quando o pecado é cometido, o homem contrai uma dívida com Deus. Eu sei que isso é muito forte, mas, meu irmão, se nós não entendermos a força dessa frase, nós não vamos entender o que significa que todas as nossas dívidas foram quitadas na cruz do Calvário. Se nós não entendermos que o pecado contrai uma dívida com Deus, nós não vamos ser gratos a Jesus para dizer: obrigado, porque a minha dívida foi paga. Sabe, quando nós estudamos aqui Colossenses, no capítulo de número 2, vocês vão se lembrar desse texto, no verso de número 13, Paulo fala sobre um escrito de dívida. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Veja aí, transgressões falam daqueles que transgridem a lei. E pela incircuncisão da vossa carne, vocês não tinham uma aliança com Deus. Quando vocês estavam nesse lugar, como transgressores e fora da aliança. Então, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso de número 14.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, existia uma dívida, meu irmão. Não perca isso da tua mente. Nós éramos devedores e nós não tínhamos como pagar essa dívida. O que deve nos sacudir aqui nessa noite é que ainda no Antigo Testamento havia alguma forma de fazer com que essa restituição fosse feita. Mas quando nós olhamos para a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o que é revelado a nós é que essa multidão de ofensas de fato era impagável. Nós estávamos mortos, nós estávamos fora da aliança. Então, dentro desse lugar, com uma dívida, ele vem a nós, ele toma esse escrito de dívida. E eu lembro que eu falei com vocês em Colossenses, esse escrito de dívida não era preenchido pelo credor, esse escrito de dívida era preenchido pelo devedor. Era como se nós pudéssemos olhar para Adão, que foi chamado para obedecer a Deus, mas então ele peca, ele tropeça. E então, nesse lugar, a dívida, que não poderia ser paga por ninguém, é encravada na cruz do Calvário. E então nós somos livres dessa dívida. Meu irmão, que isso traga paz, que isso traga clareza para a tua jornada, que isso exalte a obra de Cristo Jesus sobre a tua vida. Porque o pecado, de fato, produziu uma dívida que nenhum de nós poderíamos pagar. É como se víssemos a dívida da humanidade gerada em Adão, porque ninguém conseguiria obedecer a Deus em sua plenitude. Adão pecou, e pela ofensa de um, todos também pecaram. Nós também pecamos, nós estávamos destituídos de Deus, nós estávamos destituídos da glória de Deus. O julgamento desse pecado resultou em uma multidão de ofensas. Havia um problema que ninguém poderia resolver. Não havia um caminho de volta para a humanidade. Ninguém poderia resolver a nossa situação. E aí aqui vemos o que é o verdadeiro evangelho, o evangelho de vida, porque aí dentro desse lugar, o Cordeiro de Deus encrava as nossas dívidas na cruz do Calvário, reparando a ofensa contra Deus. Ele repara a ofensa, encrava a nossa dívida na cruz, e assim ele satisfaz a justiça divina, porque nós fomos perdoados, mas fomos perdoados com justiça. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Aonde, irmão? Não foi sobre você, foi sobre Ele. E todos aqueles que creram, receberam o poder, isso é graça, tá? De serem feitos filhos de Deus. Quando Paulo fala da justificação, então, aqueles que creram, a justiça de Deus foi colocada sobre você. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos livres. Então, a justiça de Deus é completamente satisfeita. Mas como descobrimos isso? Porque existia uma dívida, porque havia uma ofensa. E o livro de Levítico nos mostra isso. Às vezes, quando olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, esse aspecto não é tão ressaltado, mas deveria ser. Sabe, isso faz com que a gente possa entender o clamor do povo de Israel, o clamor daqueles que estavam ao redor de Jesus. Haviam pessoas que clamavam, esperavam pela libertação. Imagine Jesus olhando para alguém e dizer: os seus pecados estão perdoados. Meu irmão, isso é uma bomba dentro do judaísmo do século I. Por quê? Porque alguém só poderia ser perdoado se trouxesse o sacrifício. Aí, alguém, mas não é qualquer alguém. Eu escreveria esse alguém com um A maiúsculo. É o próprio Deus, é o Messias, é o ungido do Senhor, é o Filho de Deus que está caminhando entre os seus, encarnado, e Ele é o Filho do homem. Ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para nos purificar de toda injustiça. Imagine alguém ouvindo isso, mas era só uma semente. Por quê? Porque a cruz atrairia muitos. Nós fomos atraídos até a cruz. Aleluia. Nós fomos encontrados por Ele. Agradeça a Ele por isso. Sabe, é dentro desse ponto que nós percebemos que o capítulo de número 5 está nos mostrando a grandeza do plano de Deus.
não estamos muito acostumados com isso, mas é importante a gente aprender a olhar para a Bíblia e procurar a história da redenção, o plano redentivo que é contado de Gênesis a Apocalipse. A história da redenção é contada nas páginas das Escrituras. Então, em Levítico é um tempo, é uma estação, mas à medida que o tempo passa, a história está passando, os dias, os anos, os séculos, Deus ele está trazendo clareza, até que nós encontramos o que os autores do Novo Testamento dizem, a plenitude dos tempos. É como se as nossas mentes estivessem então prontas para receber a revelação do mistério de Deus. E que mistério é esse? Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Então, quando olhamos para o capítulo 5, nós vemos que o pecado, de fato, é pecado, que gera ofensas e que era necessário uma reparação, uma restituição. Mas outro aspecto notável vai surgir na sequência do texto, quando você olha para o capítulo de número 6, no verso de número 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, e negar com falso juramento, ou fazer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Note que agora um novo aspecto surge. Por quê? No versículo 5, do 14 até o 18, nós estávamos falando de pecados contra as coisas sagradas. Mas no capítulo 6, a partir do versículo de número 1, o Senhor aponta para Moisés um outro ponto. Também existem relacionamentos, uns com os outros. O aspecto que surge aqui é que um pecado contra o próximo é uma ofensa contra o Senhor. Porque a gente pensa que um pecado contra o próximo é um pecado contra o próximo. Mas não. Um pecado contra o próximo é uma ofensa contra o Senhor. E os pecados listados não são mais chamados de pecados por ignorância. Você percebeu isso? No capítulo 5, eram pecados por ignorância, sem intenção. A NTLH, sem querer. Não sei se você tem essa versão nas suas mãos. Os pecados aqui, agora, são voluntários, são conscientes. Sabe o que eu sinto em meu coração? É que isso aperta mais, só que exalta ainda mais a graça. Por quê? Porque Deus está olhando para alguém que voluntariamente, conscientemente, iria pecar. E ainda assim, eu encontro um Deus disposto a perdoar essa pessoa. Como que isso aumenta? Isso exalta a graça. Deus não desiste dessa pessoa. Deus não desiste desse indivíduo, porque Ele tem uma aliança com o seu povo. O nosso Deus é um Deus de uma palavra, e aquilo que Ele diz é um decreto. Então Ele se revela como um Deus cheio de graça. Mas nós não podemos deixar de considerar que pecado é pecado. E essa realidade listada aqui, posso também afirmar a vocês, não é uma realidade que está presa ao Antigo Testamento. Se você abrir a tua Bíblia em 1 João, no capítulo de número 4, no versículo de número 20, diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, veja isso, mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Note que o chamado de amar a Deus nos levará a amar o próximo. E eu quero que você entenda, meu, que você pode amar o próximo e não necessariamente amar a Deus. Mas é impossível amar a Deus sem que isso te leve a amar o próximo. É o que João está dizendo, isso é um mandamento. Quantos amam o Senhor? Você entende o que Deus está nos chamando para viver? Isso é um lugar de avanço. Isso é um lugar onde de fato nós somos confrontados. Davi entendeu isso. Davi entendeu que uma ofensa contra alguém
era um pecado contra o Senhor. Ele reconheceu isso no Salmo de número 51. O Salmo de número 51 é um salmo composto no contexto da denúncia do profeta Natã, quando Davi havia possuído Batseba. Salmo 51, no verso de número 4. Veja o que Davi diz nessa canção. Pequei contra ti. Ele está dizendo isso em relação ao Senhor. Ele está dizendo, Senhor, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Mas espera aí, a ofensa foi contra Urias, a ofensa foi contra Batseba, mas Davi entendeu esse princípio. Ele não pecou apenas contra Urias, ele não pecou apenas contra Batseba, ele pecou contra o Senhor. O pecado contra o próximo é um pecado que ofende o coração de Deus. E aí, a lista que surge lá no capítulo 6, a partir do verso de número 2, mostra, por exemplo, a falta de fidelidade em guardar objetos. Veja lá no capítulo 6, verso 2. Se alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor ao negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito. É caso alguém deixasse alguma coisa em depósito com outra. Vou deixar alguma coisa com alguém, e aí no momento em que eu vou procurar essa pessoa, que eu vou pedir a essa pessoa, ela diz, não, você não deixou nada comigo. Isso é pecado. Eticamente, moralmente, faz muito sentido para a gente. E ele está dizendo que isso é uma ofensa não só contra a pessoa. Aqui está o ponto decisivo. Isso é uma ofensa contra o coração de Deus. E não somente negar que alguma coisa foi deixada, mas também, por exemplo, se negasse que fosse deixado como penhor. Então, provavelmente está falando de desonestidade em garantias, porque o penhor era uma garantia. Então, alguém disse assim, não, deixe isso comigo como uma garantia de pagamento, como uma forma de antecipação do pagamento. E no momento dos ajustes, ali fosse negado. Está falando de desonestidade, garantias que uns davam aos outros, porque a pessoa está ali e está agindo de má fé. E aí, novamente, o que eu quero que você perceba no texto é que isso não é só uma ofensa contra a pessoa, não é só uma ofensa horizontal, mas isso é uma ofensa contra o coração de Deus. Os pecados listados aqui estão todos dentro desse âmbito, por isso que ele fala de extorsão. No capítulo 6 ainda, dentro do versículo de número 2, ou tiver usado de extorsão para com o seu irmão. A palavra aqui é achak, que é oprimir, é violar direitos, violar a propriedade, defraudar alguém, obter de maneira fraudulenta. Por exemplo, em Levítico nós vamos encontrar uma aplicação dessa palavra. Olha em Levítico 19, no versículo de número 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Veja o que está sendo dito aqui. Ele está falando de opressão e, de alguma forma, a retenção do pagamento do trabalhador. Então ele diz, a diária do teu trabalhador, porque eles recebiam diariamente, era o denário. A jornada de trabalho precisava ser paga. Então que não fosse retido isso. Alguém poderia colocar as pessoas para trabalhar e, ao invés de pagar no momento ali de fazer os acertos de contas, reter o salário. E isso colocava pessoas em dificuldade. Era uma forma de opressão. Então veja como que são formas diferentes de opressão. E alguém poderia dizer, não, mas Zeca, isso aí então são os poderosos, porque de fato os poderosos, os ricos, estão oprimindo os pobres. Existe uma massa que é oprimida pelos mais poderosos. Então, abre aí em Provérbios, de número 28, no verso de número 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Opressão não tem a ver com dinheiro, tem a ver com essência, coração, caráter. E aí veja que é uma questão onde que num momento de justiça própria, a gente tenta se proteger, dizer não, porque os mais ricos estão oprimindo os pobres, e de fato existe essa opressão. Não estou negando que ela exista, mas eu estou dizendo que por vezes
nós podemos tropeçar da mesma maneira. Em pequenas coisas, nós podemos violar o direito de alguém, defraudar a propriedade de alguém. E aí o sábio, no livro de Provérbios, ele diz que se parece com a chuva que arrasta tudo, que não sobra nada, continua sempre vazio. O texto continua, porque ele não diz só de extorsão, ele diz também de roubar. E a palavra hebraica aqui também é interessante, porque é gazel, e ela vem de uma raiz que significa se apoderar, arrancar. É como se fosse puxar a força, tirar a força. Miqueias, capítulo número 3, verso número 2, aplica essa palavra de maneira figurativa, porque ele diz, é como que se alguém arrancasse a pele do outro, sabe? É aquilo que você tira do outro a força. No Salmo de número 62, surge essa mesma palavra, mas o texto lá é traduzido como rapina. Pense numa ave de rapina, mas é aquela retirada com violência. É aquela ave que vem e repentinamente, violentamente arranca. Assim é a ação desse roubo. E ainda continua, as possibilidades se expandem. Se você olhar o versículo de número 3, se achar algo de alguém, veja isso, meu irmão. Se você achar uma coisa perdida, e como que isso por vezes acontece tanto na nossa jornada. Se você achar algo, e aí óbvio, que aqui o texto diz, e se você for perguntado, e aí você negar isso. Às vezes nós nos surpreendemos quando ouvimos uma notícia, passa lá na televisão, que uma pessoa encontrou uma grande quantia, encontrou algo valioso e procurou meios para fazer com que a devolução acontecesse. A gente fica impactado com isso, a gente fica surpreso, isso parece ser estranho à nossa realidade, mas essa deve ser a nossa postura. Sai no jornal, a gente fica impressionado. Só que eu quero dizer que essa deveria ser a nossa postura quando o amor ao próximo queima em nós. Porque quando você encontra algo que está ali, deveria queimar dentro dos nossos corações que aquilo faz falta para alguém, que pode fazer uma grande falta, talvez uma falta muito maior do que o que você de fato pensa que poderia fazer com aquele valor. E a gente fica surpreso com isso, a gente fica olhando e eu falo, meu Deus, que coisa boa, coisa bonita, e de fato é, mas a gente deve pensar sobre isso, porque o homem natural, ele não é levado por esse tipo de comportamento. A mente natural é levada ou é atraída pelas suas necessidades. E aí imagine que você encontra algo, meu irmão, e você pode fazer a devolução disso. O texto aqui é bem pontual e eu não quero fugir do texto. E alguém ainda lhe pergunta, você encontrou isso? E a pessoa nega. Entende? Não encontrei, não achei, não vi. Mas se eu encontrar, eu te falo. Às vezes, meu irmão, você tem a oportunidade de se mover dessa maneira, alinhado com o céu. Alguém te dá um troco, e esse troco está a mais. Você pode ir lá devolver esse troco. Eu quero dizer que isso é amor ao próximo. Assim, infelizmente, surge esse tipo de mentira. Isso é um engano, irmão. Assim, eu poderia dizer que seria cômico se não fosse trágico, porque isso é uma tragédia. Isso é uma cena degradante. Por quê? Porque nós fomos chamados, meu irmão, para caminhar em outro nível. Nós amamos a Deus e isso produzirá em nós o amor ao próximo. E amor ao próximo não é só a tua família. Amor ao próximo não são apenas os irmãos que congregam com você. Fizeram essa pergunta para Jesus e Jesus devolveu. Mas quem é o teu próximo? Ele responde com uma parábola. Vocês conhecem a parábola. É a parábola do bom samaritano. Um homem é roubado, espancado, violentado, deixado como quase morto, aparentemente morto, pela beira do caminho. Passa o sacerdote, passa o levita, ambos passam direto. Vem o samaritano. E vocês sabem que os judeus e os samaritanos não se falavam. O samaritano acolhe aquele homem, coloca aquele homem ferido sobre o seu animal, o hospeda em uma hospedaria, em uma hospedagem, em uma estalagem. Lá ele é cuidado. E ele ainda diz, aquilo que ainda for algum custo, se faltar alguma coisa, na volta eu passo aqui e lhe restituo. Aí Jesus pergunta, para você, quem é o próximo?
Aquele homem nem conseguiu responder. Ele disse: olha, foi o que usou de misericórdia para com aquele que estava ferido. Ele disse: bem, vai lá e faz o mesmo. Esse é o nosso próximo. Porque se amamos aqueles que nos fazem bem, Jesus disse: que diferença temos dos outros? Porque isso até os outros fazem. O nosso amor, o amor que fomos chamados para manifestar, é o amor de Jesus. E o amor de Jesus é o amor ágape, é o amor sacrificial. Então, sabe, o livro de Levítico, ele nos chama a esse lugar. Veja que é um amor sacrificial, é um amor verdadeiro. E talvez ainda velado nas entrelinhas da lei, mas lá está o Deus que não muda, que continua o mesmo, cheio de graça, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mas o texto ele prossegue: se jurar falsamente a respeito de qualquer outra coisa. Eu usei aqui a versão da NVI, porque para o homem natural, o jurar falsamente não é um comportamento que afeta a sua consciência. Então, olhamos para o Antigo Testamento e reconhecemos que abusar de um juramento não era permitido em hipótese alguma. E os fariseus, novamente, postulavam níveis de juramentos para que eles pudessem manipular os juramentos de acordo com os seus próprios interesses. E aí, novamente, Jesus censura os fariseus. Jesus vai em direção aos fariseus e denuncia essa prática. Mateus 23, verso de número 18. Nós já lemos uns versículos desse capítulo e vamos ler mais esses versos. Abriram aí? Mateus 23, verso de número 18. Diz: e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Por que eu estou dizendo isso? E Jesus denunciou. Eles usavam níveis de juramentos, porque se eles não jurassem contra o trono de Deus, isso poderia ser colocado de maneira secundária e poderia ser burlado, poderia ser colocado de lado. E aí Jesus está dizendo: se você jura pelo céu, você está jurando por aquele que tem o seu trono no céu. Em hipótese alguma, um juramento poderia ser quebrado. É a palavra sim, sim, não, não. O que proceder disso? Sabemos que a origem, a fonte é maligna. Então, Levítico 5 está tratando desses problemas. Ele está falando de apropriação indébita, ele está falando de falsos juramentos, ele está falando de mentiras, está falando de enganos, está falando de extorsão, está falando de roubo. E perceba como que isso de fato é algo que moralmente nós já nos sentimos constrangidos, nós nos sentimos incomodados. Só que diante de tudo isso você encontra um Deus que está olhando para tudo isso e diz: eu ainda estou disposto a perdoar vocês. Esse é o nosso Deus. Então, a partir do capítulo 6, no verso de número 4, o texto prossegue. Essas prescrições, elas falam da oferta de restituição, certo? A gente está falando isso desde o capítulo 5, do verso de número 14. Olha o que o texto diz: e será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. Veja a semelhança com o que nós vimos no capítulo 5. E ainda a isso acrescentará a quinta parte, ou seja, 20%. Àquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. E aí aqui eu quero que você note algo. Existe um ponto aqui que faz com uma conexão com o Novo Testamento, com a nova aliança. Então nós vamos falar de princípios que estão aqui nesses versículos, mas com os olhos lá no Novo Testamento. A ofensa contra o próximo também é uma ofensa contra o Senhor. E toda a ofensa gera uma dívida. Toda ofensa gera uma necessidade de reparação. Então veja que lá no versículo de número 6, vai falar sobre a oferta que precisaria ser trazida. Vai falar de um carneiro. Olha aí na tua Bíblia. Vai falar que
um carneiro deveria ser entregue ao sacerdote. Viu aí? Mas você percebeu agora como que isso se alinha com os ensinos do Novo Testamento? Se você vai trazer a tua oferta para o altar, mas você tem alguma coisa para se reparar com o teu irmão, abra aí em Mateus 5, verso de número 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali no altar, te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então não adianta, eu tenho um carneiro para entregar, é a oferta pela culpa. Deixa o teu carneiro aqui, vai até o teu irmão e restitui o teu irmão. Note, meu irmão, que o nosso culto ao Senhor não é mecânico, sabe? Não é um roteiro, não é um cronograma. Vamos orar, agora nós vamos cantar uma canção, agora temos uma palavra, agora um clamor, agora temos uns anúncios, então entra mais um período de louvor, nós temos uma palavra e... Não, o culto é vivo, o culto é orgânico. Note que o Espírito Santo continua se movendo no meio da igreja, até mesmo no momento da oferta. E aí veja que ele está abrindo os nossos olhos, meu irmão, no momento de culto. No momento da oferta, ele está abrindo os nossos olhos. Por quê? Porque não é uma entrega que fazemos sem que o coração dele não esteja se agradando. A nossa oferta, o nosso culto precisa ser agradável ao Senhor. Então não adiantaria, eu tenho um carneiro, e se fosse pesado em ciclos de prata, seria muito valioso. Deixa o teu carneiro no altar. Vai lá, porque primeiro você precisa procurar o teu irmão. Você precisa restituir. E aí, do mesmo modo, meu irmão, precisamos ter esse coração disposto. Nós precisamos entender que o nosso culto, a nossa adoração, também está atrelada à maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Porque se eu amo a Deus, eu não amo o meu irmão, tem uma coisa que está fora do lugar. Porque eu não posso amar a Deus que não vejo, e o meu irmão que eu estou vendo, eu não amo, se eu não me movo dessa maneira. Então Deus está procurando corações dispostos, em que nós venhamos nos levantar e ir até o nosso irmão. Se for necessário pedir perdão, sim, isso é uma necessidade. O Senhor espera isso de nós. Mas não somente aquele que tem o coração disposto de se levantar e ir até o irmão. Nós também precisamos ter o nosso coração disposto a liberar o perdão. Note que nós também fomos chamados para liberar a misericórdia que nós recebemos. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos os nossos devedores. E aí, quando olhamos para isso, veja como que o entendimento de Levítico nos traz clareza sobre essa passagem. Porque alguém poderia dizer assim, mas Zeca, então Deus só vai me perdoar porque eu vou liberar perdão? Não é graça? Talvez alguém poderia perguntar isso. Mas veja o contexto de Levítico e veja se não terá clareza dentro desse ponto. Jesus está ensinando as suas palavras para aqueles que já são seus discípulos, amém? Nós estamos em Mateus, contexto do Sermão do Monte. Jesus não está falando para qualquer um. Jesus está ensinando uma multidão, mas ele está ensinando focado em seus discípulos. Como eu posso afirmar isso? Jesus olha e diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele não diria isso para qualquer um. Ele diria isso para aqueles que entendem que são seus discípulos. Então Jesus está olhando para aqueles que estão posicionados espiritualmente em um lugar onde eles são aceitos diante de Deus. Opa, peraí, aceitos diante de Deus? Holocausto. Uma vez que nós somos aceitos diante de Deus, meu irmão, nós somos discípulos de Jesus, amém? Ele é o nosso mestre. Uma vez que fomos aceitos diante do mestre, agora nós somos chamados a trazer o nosso cotidiano para ele. E olhe para o Sermão do Monte. Se não é um chamado a submetermos as nossas vidas aos ensinamentos de Jesus. Meu irmão, se existe um sermão prático e desafiador para se viver, é o Sermão do Monte. Nós vamos viver a nossa vida inteira pedindo ao Espírito Santo, me ajude a viver esse sermão. Me ajude a aplicar esse sermão em minha jornada. Mas quem faz um tipo de oração como esse é alguém que ama o Senhor. É alguém que quer buscar a presença do Senhor todos os dias. É alguém que entende que está sendo sustentado pelo Pai.
Sermão do Monte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Oferta de cereais. Aquilo que eu trago para o altar é aquilo que o Senhor tem feito chover sobre a minha vida. Então, o Sermão do Monte é para alguém que ouve essas palavras e entende que Jesus é o Senhor, que Ele é mestre. Eles estão diante daquele que perdoa pecados, que purifica injustiças. Eles têm paz com Deus, eles estão diante do próprio Deus conosco. Eles estão diante do próprio Jesus. E aí, nesse ponto, onde fomos aceitos diante de Deus, que nós recebemos o perdão dele, ele diz: perdoe também aqueles que têm ofendido vocês. Ou seja, ele não está te chamando a perdoar para você ser perdoado. Ele está te chamando a perdoar porque você já foi perdoado. Faz sentido agora? Então não é uma palavra que quebra um princípio de graça. Pelo contrário, exalta a graça. Por quê? Porque antes de você merecer, você já foi perdoado. Misericórdia já te lavou. E a misericórdia que nós recebemos é a misericórdia que liberamos. Mas se nós retemos o perdão que devemos liberar, se nós seguramos isso, nós pecamos. E aí, se eu peco e não há arrependimento, não há perdão. Por isso que Jesus, no final da oração do Pai Nosso, Mateus 5, versos 14 e 15, ele diz: se o Pai perdoou vocês, vocês podem perdoar os outros, porque vocês receberam esse perdão. Mas se vocês não perdoam, como que o Pai Celestial perdoará vocês? Então, dentro desse ponto, nós vemos que Jesus não está nos chamando a entrar em um lugar de troca, de mérito, mas reconhecer a graça que foi derramada sobre as nossas vidas. É a parábola do credor incompassivo, como o Vilmar mencionou agora há pouco. É o mesmo sentimento que foi gerado como um fruto de arrependimento em Zaqueu, quando Jesus está indo para a casa dele, de maneira voluntária. Ele diz: Senhor, eu vou repartir metade das minhas posses com os pobres, e se eu defraudei alguém 4 vezes, eu farei como restituição. O que é isso? É o fruto de arrependimento. O verdadeiro arrependimento produz isso sobrenaturalmente, esse desejo de reparação. E aí, uma vez que você entende isso, que você está disposto a liberar perdão, quando você também está disposto a ir até o seu irmão e liberar alguma palavra de reparação, o que vai acontecer? Aí sim você pode voltar para Levítico 6, no versículo de número 6. Então agora sim, a sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez. Meu irmão, a graça de Deus cobre todos os pecados, tornando-se por isso culpada. O que ele tinha feito, que tinha provocado culpa, então, por ter feito a restituição ao seu irmão, então ele estava pronto para vir para o altar e encontrar o perdão. Após a restituição, nós voltamos. O carneiro era trazido ao sacerdote e a expiação era feita. E aí o que me chama a atenção aqui, eu quero ir para o final com vocês, no capítulo 5, no verso 17, a iniquidade era algo que a pessoa que pecasse levaria sobre si. Isso faz com que você lembre de alguém? Porque no Antigo Testamento, se alguém pecasse, aquela pessoa carregaria a sua própria iniquidade. Mas quando nós olhamos para Isaías 53, nós encontramos o Cordeiro que levou sobre si as nossas iniquidades. E a substituição foi perfeita. Foi tão profunda a substituição que nós olharíamos para a cruz e diríamos: ele é aflito de Deus. Diríamos: aquela cruz de fato pertencia a ele. De tão perfeita que foi a substituição. Por quê? Porque verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele fez dele o castigo que nos traz a paz. Ele está dizendo: esse castigo que te pertencia não é mais seu, é meu, e eu tomo sobre mim, para que então pudéssemos ser livres. Sabe, a oferta pela culpa em Levítico 5 é chamada de Acham,
Essa mesma palavra aparece em Isaías 53:10. É a mesma palavra, onde que o texto profético diz: e o Senhor se agradou em moê-lo, fazendo com que a sua alma fosse entregue. Mas pelo seu sacrifício, ele justificaria a muitos. Então a cruz não só nos purifica dos pecados, a cruz também quita a dívida que nós tínhamos com Deus. A cruz repara a ofensa dos nossos pecados. Então, nesse lugar, se você está em Cristo, eu quero dizer, você é completamente livre. Então você pode glorificar a Jesus nessa noite, você pode exaltar a Ele, porque a obra dele é perfeita, a obra dele é maravilhosa. Ele quitou a nossa dívida, onde temos paz com Deus, a justiça foi satisfeita, agora estamos em um lugar de retidão, estamos certos com Ele e podemos caminhar nesse lugar com os nossos corações transbordando de gratidão pela obra na cruz do Calvário. E é aqui que eu oro com você, com o meu coração grato, porque a minha dívida, as nossas dívidas foram completamente quitadas na cruz do Calvário. Jesus, muito obrigado por morrer na cruz do Calvário por nós, não só para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Ti, mas o Senhor fez infinitamente mais, e podemos ver que o Senhor também nos colocou em um lugar onde temos paz contigo, temos comunhão contigo, e podemos derramar essa comunhão uns com os outros, entre irmãos, caminhando, amando uns aos outros, porque o Senhor nos habilita para esta realidade. Mas não somente isso, o Senhor também nos purificou de todos os nossos pecados, lavou-nos de todas as nossas injustiças. Obrigado. Mas não somente isso, Jesus. Havia uma dívida impagável. Nós jamais poderíamos te restituir, Senhor. Nós jamais poderíamos quitar essa dívida. Mas quando nós estávamos mortos, como teus inimigos, incapazes de solucionar o problema, então o Senhor estendeu o seu braço a nós e nós tivemos as nossas dívidas quitadas. O escrito de dívida encravado na cruz do Calvário. Muito obrigado,